Fala rapaziada, mais um vídeo no canal. Depois de alguns meses, apareço e sumo direto, né? Mas agora estamos aí. Videozinho hoje bem legal. Cara, é um vídeo. Tô gravando isso daqui dia 26 de dezembro de 2024. E esse foi um ano, putz, muito bom em diversos sentidos. E eu separei um tema que eu acho que é essencial aí pra gente conseguir para passar um recado, né? Você pode estar num momento diferente do meu, você pode estar começando, ou talvez esteja mais avançado, mas o importante é a gente transmitir aí a mensagem e ela vai acolher quem for. Demorou? Então, assunto de hoje, cara, se coloque em risco. Se coloque em risco. O que eu quero dizer com isso? Cara, principalmente homem, tá? E aí não é papo de machismo e tal, quem quiser falar, não tô nem aí. Mas principalmente o homem, que tem um instinto de caça, um instinto de predador mesmo, de cara, preciso fazer grana, preciso construir coisas e tal. O homem necessita correr riscos, tá? E hoje a gente acaba vendo muito na nossa sociedade, que é uma consequência da outra geração e tal. Muitos homens, já homens, cara, se você tem mais de 19, 20 anos, você é um homem já. Tu pode estar agindo como um menino, mas você já é um homem, tu tem um corpo formado, você já é um homem. E muita gente, putz, cara, não pensa em sair, por exemplo, da casa dos pais, não pensa em ter uma carreira em crescente, sabe? Não digo nem empreender, porque talvez empreender não seja realmente para todos, tá? Talvez não, tenho certeza que não é, por causa de riscos e tal. Mas, cara, tem gente que não tem a clareza do que fazer, e aí fica de galho em galho, sabe? Aquela síndrome do macaco que pula de galho em galho. E cara, tudo isso acontece porque essa pessoa não toma risco. Quando ela toma risco na vida, a vida te força a endireitar para alguma direção, tá? Ou essa pessoa realmente se ferra, ou então ela se endireita e vai. E mesmo que se ferre, ela vai aprender. E uma hora ela vai falar, putz, é por aqui. E cara, eu falo isso por experiência própria, tá? Há pouco mais de um ano atrás, eu me mudei para Florianópolis. Para quem não sabe, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, bem pequena. Eu morava, né? Tô de passagem aqui agora. Esse cenário, inclusive, aqui é do meu quarto que eu ficava. Não passa nada de autoridade, né? O cara todo largado. Mas, cara, foi uma virada de chave na minha vida mudar para Florianópolis. Mudar para uma cidade grande, como um todo, tá? Peguei um ano de aluguel, não tinha dinheiro nem pra dois. Fui na loucura, na cara e na coragem. Mas eu fui por causa da insatisfação que eu tava com a minha vida atual. E eu queria construir algo, eu queria conhecer pessoas novas, queria trocar ideia com pessoas que realmente entendessem uma visão de crescimento. E principalmente no interior é muito difícil de ter isso. Quem mora no interior talvez se identifique com isso daí. E, cara, foi um ponto de virada me mudar pra Floripa. Foi uma história muito louca, eu posso fazer um vídeo contando depois. Mas eu fui com o intuito de vender brigadeiro na rua, tá? Então eu fazia as contas, cara, se eu vender 10 caixinhas de 10 reais, eu faço 100 reais por dia, uma média de 3 mil no mês. Putz, já pago um aluguel e ainda sobra. Ó a cabeça. Mas eu não fiz isso. Quer dizer, eu fiz um dia, ofereci, sei lá, para umas 5, 6 pessoas ali, não vendi nenhum. Só que esse foi um dia de virada que eu falei, putz, tô vendendo brigadeiro a 10 reais. E eu já sei de internet. E se eu vender alguma coisa na internet por 100 reais? Uma venda paga o meu dia de que eu ficaria andando o dia inteiro na rua. E seria online da minha casa. E aí que eu fui, daí cara, depois foi uma jornada, comecei a trabalhar com vendas numa empresa de lançamentos, depois fui trabalhar com a parte de vendas de alto valor, que é conhecido como closer hoje, né? Fiquei mais 8 meses na empresa, até que final do ano agora eu entrei de sócio em um projeto e realmente comecei a minha jornada de empreendedorismo, que é uma coisa que eu sempre falava. Tem vídeo, eu tava vendo hoje vídeo meu falando sobre isso, falando sobre o meu desejo de empreender e tal, só que a verdade é que se você não tem ferramenta, você não consegue. Talvez você consiga sem ferramenta, mas se você não tem coragem, cara, se você não tem a confiança,
aí você não consegue, entendeu? Se você não tem aquela confiança de falar, beleza, mano, manda no meu peito, que eu sei o que fazer. Nos momentos ruins, eu vou estar ali, vou bater no peito, vou fazer o jogo virar. E isso só vem se você correr riscos, tá? Então, é um recado aí pra todo mundo. Então, Floripa, cara, foi um ponto de virada da minha vida, um ano, sei falar que a cidade lá é muito foda, mas eu fui com a mentalidade de trabalho, de crescimento. Tanto que eu fui, dentro de um ano, eu fui 2, no máximo 3 vezes na praia. E lá, tipo assim, final de semana é normal ir na praia, né? Mas é uma cidade muito linda, ainda pretendo voltar pra turistar um pouco mais. Porém, esse um ano foi um ano de crescimento, fiz network com a galera, conheci muita gente, abriu muitas portas. E como eu falei, eu tinha dinheiro, eu tinha, cara, papo de R$ 3.000. Peguei um aluguel numa kitnet lá, de porão, pagava 1.000 e pouquinho na kitnet, um monte de gente em volta e tal, mas eu fui e me virei. E o perrengue aconteceu e, cara, putz, terminei o ano com ROI de 30 vezes mais, entendeu? Isso que é importante. E sem falar disso, dessa parte financeira também, foi as skills que eu ganhei, né, cara? O cara que eu fui me tornando aí durante esse um ano, muita resiliência e tal. Então, a questão do risco é uma coisa que eu sempre gostei muito e eu nunca tinha tido a experiência de mudar de cidade, ficar fora e tal. E foi sensacional, sensacional. Claro que não é confortável, mas se você é novo, cara, você tem 20, até seus 35, 40 anos, você não tem que pensar em conforto. Depois que você tiver com 40, aí você pensa em, pô, criar filho, ficar mais com a sua família e tal. Mas o homem, cara, o homem tem energia pra construir, saca? O homem tem energia pra fazer acontecer as coisas na vida e construir, deixar legado na terra. Puta papo de Pablo Marçal nesse aqui, né? Deixar um legado na terra. Mas é verdade, cara. Essa frase é dele, mas é verdade. Então, falei de Floripa. Tô com um tópicozinho aqui que eu anotei pra esse vídeo. E uma coisa que eu reparei. Eu vim passar a final do ano agora. O meu aluguel venceu em novembro, né? Que eu fiz um ano de contrato. Final de novembro. E eu vim aqui pra casa dos meus pais de novo. Falei, vou passar um mês aqui. Final do ano. Passo um mês aqui. E fico com eles, aproveito Natal, Ano Novo e tal. Passamos o Natal junto. E eu falei, depois eu vejo se eu volto pra Floripa, se eu vou pra outra cidade, se eu fico aqui mesmo em uma casa e tal. E cara, é muito louco. Se você é um pouco mais sensitivo e perceptivo, não digo nem em questão espiritual não, tá? Em questão realmente de você perceber sutilezas no dia a dia. É muito notável o downgrade, tá? A queda de energia que tu tem quando você volta pra casa dos seus pais. Primeiro, porque, cara, eu sempre falo isso, os seus pais, você pode, cara, ser o milionário, o fudidão, o cara que, sei lá, o muito bom, o cara foda. Na cabeça, os seus pais sempre vão estar aqui, você vai estar aqui, tá? Na hierarquia familiar, sempre seu pai vai estar certo, sua mãe vai estar certo e você, não importa o que você fez, tu não pode, tu é um bosta, tu não vai poder falar, entendeu? E, cara, nada contra. Eu acho que quando eu for pai também, eu vou pensar 2 vezes antes de, pô, ouvir meu filho e falar, por que esse moleque tá falando, entendeu? Só que, pra gente que tá num ritmo, por exemplo, eu fiquei um ano fora, num ritmo, você vai pegando aquela confiança, pô, tô me virando, tô ganhando minha grana, tô crescendo, e aí você volta pra casa dos pais, e eu tô há um mês aqui somente, mas eu já senti pra caramba esse downgrade de energia. Então, essa queda de energia, ela é perigosa. Não recomendo ninguém ficar por muito tempo nisso, porque isso aí pode fazer você voltar a padrões que você tinha. E quando eu falo padrões, não só hábito, tá? O hábito, ele é a última camada, é o material, a consequência. Mas tudo começa aqui, na mente. Então, tu vai começar a ter pensamentos de escassez que você tinha antes, pensamentos de inferioridade, que às vezes tem gente que tem pais mais tóxicos, narcisistas, essas coisas. E aí tu começa a ter esses pensamentos que te atrapalham, tá? Então, é muito sutil, só que você consegue reparar nessa energia, nesse negócio, e fala, putz, quando eu tava sozinho parece que eu tava mais no gás, mais confiante e tal. E aí você volta com seus pais, querendo ou não, você tem aquela proteção, tem, putz, fica debaixo da asa e tal, né, que todo mundo fala. E não, isso não é legal, velho. Principalmente se você for homem, isso não é legal. É legal você, pô, vem, visita. Eu já tô pensando na próxima vez que eu vim visitar, eu não vou ficar tanto tempo, porque eu tô há um mês. Mas, inclusive, essa percepção minha me fez fazer
o que eu fiz ano passado, só que uma proporção maior. Então eu peguei um aluguel, que eu vou ir daqui a uns 10 dias, mais ou menos, que eu vou ir para São Paulo, centrão, justamente para fazer o que eu fiz em Floripa. Só que eu sei que São Paulo é uma energia ainda maior de grana, né? Ali, putz, gira tudo. Então, São Paulo capital mesmo. Então, cara, fica esperto com isso, não pensa que assim, você vai estar num ambiente com um monte de empresário e tal, e aí você vai voltar pra visitar os seus pais, você vai conseguir manter aquela mesma energia. Cara, o ambiente, ele manda em muito, tá? Eu até hoje brigo um pouco assim, porque, cara, pra mim o cenário ideal seria eu ter uma casa, morar perto da minha família. Tenho, claro, alugo minha casa, eu compro minha casa, mas moro perto da minha família e consigo estar ali nos finais de semana com os amigos e tal. Só que, cara, quando você tem uma jornada, quando você está construindo coisas, principalmente eu que estou nessa jornada de empreendedorismo, você tem que deixar muitos padrões do passado para trás. Às vezes, um comportamento que você tinha com seus amigos, o jeito que você interage, o jeito que a sua família te vê conta muito. Então, eu prefiro ficar um tempo fora, com pessoas novas que eu vou conhecendo. Essas pessoas automaticamente elas vão me respeitar mais do que a família, por exemplo, porque a família ela cresceu com você, então ela não vai te ver como uma autoridade no assunto. Só que se você sabe muito de uma coisa e uma pessoa te conhece, você pode ser até essa referência para essa pessoa. Então é muito interessante você estar sempre em ambientes que te deem energia, que você faça amizades que você não iria ter na sua cidade, por exemplo, amizades que vão fazer você crescer e tal. Então isso é muito interessante também, tá? E tomem cuidado aí com esse downgrade de energia, downgrade, né, que se fala. Mas enfim, e agora, cara, eu já até falei sobre isso, tá aqui no tópico, mas o próximo passo é realmente fazer tudo de novo. Eu entendi um pouco desse jogo, e um pensamento muito bom, cara, muito bom que eu ouvi em Floripa, mas eu tô levando pra vida isso, é o seguinte: eu vou pra São Paulo agora, pagar um aluguel maior do que eu pagaria em Floripa, cerca de duas vezes, um pouquinho mais do que eu pagaria lá, só que eu vou ter uma estrutura muito maior, então é um lugar que tem uma academia, tem um restaurante, tá bem conectado ali e tal. Sempre que tiver eventos eu vou conseguir ir perto dos locais. E só que a matemática é a mesma do ano passado. Eu vou tipo all in realmente. Só que, cara, e aí sempre vem aquele medo, né? Aquele medo sempre fica. Eu falo, galera, a maior briga que a gente pode ter de crescimento é com nós mesmos, é na nossa mente. A pessoa que não consegue compreender o porquê que a cabeça pensa de uma forma e por que você vai mudar, ela acaba estagnando. E eu fiquei uns 10 dias para tomar essa decisão de ir para São Paulo. Porque vem aquele medo, putz, cara, fiquei um ano construindo e tal, e agora eu vou pegar e vou mudar, e se não der certo, e se eu perder a grana e tal. Mas uma coisa que eu ouvi em Floripa que, putz, é muito louco, me fortalece sempre que eu penso, é o seguinte: pensa que você não tinha nada. Tô falando por mim, eu não tinha nada. Assim, financeiro, tava começando a carreira e tal, tinha uma noção, mas de experiência não tinha nada. Fui na cara e na coragem, com pouquíssima grana. Em um ano eu consegui multiplicar tanto, exponencializar tanto o capital meu comparado do jeito que eu tava há um ano atrás, que, cara, mesmo que eu perca tudo, ninguém vai tirar de mim o que eu aprendi, a minha experiência. Então eu vou saber fazer tudo de novo, só que não vai demorar um ano dessa vez. Vai demorar quizás 6 meses, 3 meses, porque eu vou saber o caminho exato. Um ano, querendo ou não, tu erra em muitas coisas, e é sempre assim, tu vai errando e acertando. É por isso, cara, que o cara que é milionário, se o cara quebrar, ele vai fazer de novo muito mais rápido. Porque além disso ele vai ter networking, é uma chamada ali que o cara é pronto. E eu tô entendendo na prática o que é isso, tá? Porque antes eu ficava pensando, não, eu me reergo e tal, mas eu não tinha essa skill. Claro que eu não domino ainda toda a skill, mas, cara, me reerguer eu consigo, tá? Tipo, pobre eu não morro. Eu tenho essa convicção. E, inclusive, o próximo vídeo que eu vou falar é sobre isso, tá? Sobre as principais habilidades que eu acredito que, principalmente os jovens de hoje em dia, teriam que desenvolver para conseguir crescer na carreira, olhando para o mundo digital que a gente tem hoje.
E também, olhando, se você tiver um viés empreendedor, como eu sempre quis empreender, então eu consegui entender quais são as skills principais que a gente que é o ideal você desenvolver para que você, que nem eu te falei, você não morre pobre. Aí se você conseguir chegar em um outro nível que eu vou falar no vídeo, tu vai multiplicando teu capital. Mas fica ligado no próximo vídeo que eu vou falar disso. Então assim, galera, se coloque em risco, não tenha medo, dê a win. Se você é novo, cara, se você não tem, putz, você não tem filho, você não tem namorada, você não tem preocupação nenhuma, como eu, que, cara, eu tenho convicção de que até os meus 30 anos o meu foco total vai ser parte profissional, parte de construção, tá? E aí, em relação à construção, quando eu falo, é construção realmente de patrimônio, construção de empresas, tá? Fazer realmente a geração de valor dessas empresas. E se você tem essa idade também, foque nisso, cara. Foque nisso. Eu sei que, pô, se você tiver uma namorada que você gosta, já casa de uma vez, tá? Ou casa ou larga, porque namoro só vai travar você. E foca no seu crescimento, cara. Foca no seu crescimento, tá? Foca no seu crescimento e lembra dessa mentalidade. Quando você tiver com medo, fala, putz, tô com uma grana aqui, tô pensando em me arriscar em tal lugar, vou mudar de cidade pra trampar e ganhar um pouco mais, ou então vou mudar de cidade na loucura, que nem eu fiz. Mas eu não vejo percepção de crescimento onde eu tô. Eu quero mudar pra um lugar que tenha mais. Irmão, vai. Vai e acredite que você tira forças da onde você não tem quando você tá em um lugar que é só você. Você vai ver que não tem ninguém pra te ajudar, mas você é sua própria ajuda e você é muito mais do que você pensa. Então, todos nós somos muito mais do que pensamos. É que a gente fica em ambientes que às vezes nos bloqueiam e não deixa a gente ter esse próximo passo aí, tá? E esse pensamento, só pra fechar, lembra muito um videogame, cara. Eu sempre joguei videogame desde criança e tal. Às vezes, quando eu tô com tempo, até jogo um videogame. Cara, o videogame que pensa o seguinte, você vai passar de uma fase. Vou dar um exemplo. Tô fim do ano aqui e eu tenho um irmãozinho de 10 anos, 9 anos, e a gente tava jogando Resident Evil 4. Acho que a galera deve conhecer, que, enfim, é um jogo de que você mata zumbi e tal. Resident Evil 4. Eu fui lá e zerei o game a primeira vez. E aí eu morri várias vezes, perdi umas fases, tentei, errei, fui pro caminho, me perdi no mapa e tal. Putz, caí várias vezes. Mas depois que eu zerei a primeira vez, eu fui fazer de novo. Só pra você ter uma ideia, eu tinha zerado a primeira vez, sei lá, em 25 horas de jogo, algo assim, 24 horas, um dia inteiro se a gente for somar, que eu joguei durante um mês. A última vez que eu zerei, essas 24 horas reduziram pra 8. Então, por que isso acontece? Porque eu já sei o caminho, eu já sei quais são os atalhos, vamos dizer assim, e pra vida é a mesma coisa, cara. Quando você se põe em jogo, quando você se põe em risco, você aprende como fazer e como fazer mais rápido. Se você tiver que voltar, você vai fazer de novo, mas vai fazer mais rápido e com mais atalhos. Quando você não dá o próximo passo por medo, é igual se você estivesse num videogame, você passou, dominou aquela fase, você tem que ir pra próxima, mas você não vai porque você tem medo de dar errado, de você morrer e tal. No videogame, né? Claro. Então assim, não tenha medo, cara, se arrisca. Na pior das hipóteses, você vai voltar com experiência pra fazer de novo mais rápido, tá? Esse é o recado que eu deixo pra vocês. Tamo junto, vai ter mais vídeos nesse canal aqui. E deixa o like, se inscreve, é nóis!